Olá! O Brasil lidera o ranking dos países que mais utilizam agrotóxicos no mundo. Tentando fugir desses elementos, os alimentos orgânicos estão sendo cada vez mais procurados, devido aos seus benefícios para a saúde e ao meio ambiente. Com mais de 15 mil propriedades certificadas para a produção, o mercado orgânico cresce 20% ao ano, segundo o Conselho Nacional de Produção Orgânica e Sustentável. Ao optar pelo alimento orgânico, o consumidor também apoia a agricultura familiar, que é responsável por 75% dessa produção. Feiras organizadas pela Associação de Agricultura Orgânica acontecem em diversas regiões de São Paulo. E hoje em dia, já é possível até comprar esses alimentos pela internet. Mas afinal, o que diferencia esses produtos? Quais os reais benefícios? Vale o investimento? Para falar um pouco mais sobre o assunto, o Papo.com de hoje recebe a nutricionista Andréia Zurlini. Olá, Andréia, muito obrigada por ter aceitado o convite. Tudo bom? Imagina, eu que agradeço estar aqui. Começando nosso bate-papo, vamos à primeira pergunta. Qual a real diferença entre os alimentos orgânicos e os alimentos convencionais? Os alimentos convencionais, eles são alimentos que são produzidos em grande escala. Para você ter alimentos produzidos em grandes escalas, eu vou precisar ter pesticidas, agrotóxicos, que eu preciso ter um volume muito grande para oferecer ao mercado. Os orgânicos, geralmente as produções são menores, né? São livres de agrotóxicos, pesticidas, de hormônios. Por mais que as pessoas tenham pouco conhecimento, as proteínas, que seriam as carnes, elas também podem ser orgânicas. Então, por exemplo, o gado ou uma ave não ser alimentado com ração que contém hormônios, né? Ser alimentado com alimentos naturais. Então, os alimentos hoje, eles têm uma variação nesse sentido. Eu preciso de uma produção grande, então eu vou injetar hormônio no alimento, eu vou ter um agrotóxico de uma maneira que eu não perca, né, esse alimento na agricultura. Então, a diferença entre um e outro, principalmente é essa. Eu preciso ter uma produção grande, oferecer rápido para o meu consumidor, e o outro de uma maneira sem agrotóxicos, sem pesticidas, nada que interfira de uma maneira mais natural, vamos dizer assim, de uma maneira mais fácil de se explicar, né? Por isso que hoje existem as feiras, separadas das feiras tradicionais. Os volumes são menores, o tamanho dos alimentos também diferencia, o gosto do alimento acaba diferenciando também. Você chegou a comentar agora que até as carnes, né, às vezes tem agrotóxicos, mas nesse sentido, qual é o prejudicial do agrotóxico? O que dificulta na nossa saúde? Qual é o prejuízo? Hoje em dia, o que a gente consegue perceber, por exemplo, existe um índice muito grande hoje dos adolescentes, pré-adolescentes, que eles estão tendo um sobrepeso. Às vezes, muitas vezes, depende um pouco desses tipos de alimentação. Então, hoje você pega um adolescente de 12 a 14 anos e pega um adolescente de 12 a 14 anos há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a constituição corporal é completamente diferente. Se você vê a imagem corporal dessas duas idades, da mesma idade, mas de anos diferentes, você vê que hoje uma menina de 14 anos, ela tem um corpo muito mais formado, parecendo uma mulher, do que uma há 20, 30 anos atrás. Por quê? Porque na alimentação hoje, no dia a dia, a dona de casa hoje, muita gente, as mães hoje, 90% trabalham, então passa no supermercado, é mais fácil, pega o que está ali, né? Não se preocupa tanto, é minoria os que se preocupam hoje ainda. Por mais que o mercado esteja crescendo dos orgânicos, ele cresce de uma maneira devagar. As pessoas estão começando a se conscientizar agora. Então, para a saúde da pessoa,
é lógico que o orgânico é muito mais natural, é muito mais saudável do que um alimento que você tem. Um frango hoje, completamente, você vê um frango grande, completamente cheio de hormônio, porque ele precisa crescer rápido para ir para o abate, para ir para a produção final, para ir para o consumidor, né? Então, para quem está buscando fazer uma dieta, é melhor optar pelo orgânico? Sim. Hoje a dieta depende de, assim, no consultório eu percebo, quem está buscando o alimento orgânico ainda é uma minoria, tá? Hoje as pessoas se preocupam muito com essas dietas da moda, o que tá acontecendo, e não se preocupam muito na parte saudável disso, né? Ah, eu quero fazer uma dieta X, eu quero fazer a outra porque a blogueira falou que aquela dieta é ótima, mas não está preocupado com o funcionamento do seu organismo em cima de um alimento orgânico. Então, o alimento orgânico hoje, ainda em consultório, é pouco divulgado, é pouco conhecimento que tem. Mas para uma dieta saudável, realmente é a melhor opção, né? Às vezes a pessoa está muito preocupada esteticamente e esquece da parte nutricional. Então, um alimento orgânico, nutricionalmente, ele é 1000 vezes melhor do que um alimento comum, vamos dizer assim. Então, a galera que está tentando entrar na onda fit, é melhor optar por um alimento mais orgânico mesmo, né? Você consegue juntar as duas coisas, você consegue ter uma alimentação saudável, você consegue ter uma alimentação onde você não tenha um grande consumo de lipídios, ou você pode usar esses óleos de uma maneira como as oleaginosas, que são as castanhas, as nozes, as amêndoas, e você consegue ter isso dentro de uma maneira orgânica, né? Uma maneira que você não tenha nenhuma química em cima disso, né? Bom, então você que está procurando entrar no mundo fit já sabe que os alimentos orgânicos são uma boa opção. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta falaremos sobre as feiras biodinâmicas, um tipo de agricultura que vai além do não uso dos agrotóxicos. O Papo.com volta já. O Papo.com está de volta e o tema de hoje é alimento orgânico. Ao meu lado está a nutricionista Andréia Zurlini. Andréia, antes de retomarmos o nosso papo, vamos conhecer um pouco mais sobre as feiras biodinâmicas na reportagem de Fabiana Abate. As feiras orgânicas são a melhor opção para a compra de orgânicos, uma vez que são elas que possuem o melhor custo-benefício. Conversamos com Paulo Cabreira, produtor de alimentos biodinâmicos que tem uma vendinha na feira desde seu início. Paulo explica que essa forma diferenciada de produção se baseia muito no ciclo astrológico. Luísa Costa diz que não deixa de comprar orgânicos para sua família semanalmente. O gosto é bem diferente dos alimentos comuns, além de serem muito mais nutritivos. Que não seja da estação, experimenta ela não vai estar com o mesmo gosto de quando você esperar chegar na estação e comprar, mesmo numa convencional, entendeu? O orgânico sempre tem um gosto mais realçado porque eles respeitam a época que esse alimento está sendo naturalmente produzido, né?
Encontramos também Fátima Klimba, frequentadora da feira. Para a Fátima, comprar os orgânicos diretamente dos produtores é um grande incentivo para eles, que, assim como ela, se preocupam com o meio ambiente. Por quê? Primeiro, por causa dos agrotóxicos, eu estou comprando direto do produtor, eu estou beneficiando, estou valorizando o trabalho deles. Eles também pensam no meio ambiente, eu também penso no meio ambiente, eu penso não só na saúde, mas no meio ambiente também. Eu acho que é tudo uma coisa só, né? Andréia, como a gente viu na reportagem, a agricultura biodinâmica é baseada na produção familiar. Isso interfere no resultado do produto? Interfere. A biodinâmica hoje, ela é vista, ela é um conceito, vamos dizer assim, né, de uma alimentação que eles usam muito a sustentabilidade, né? Então, eles se preocupam muito com a terra, com o solo. Então, se eu for hoje conversar com um produtor, ele vai estar preocupado em adubar a terra de uma maneira normal, de uma maneira natural, não é normal, desculpa, natural. Então, ele vai, por exemplo, antigamente eu lembro da avó usava a casca de ovo, colocava na plantinha, porque era bom para a planta, para ela crescer, era um adubo, né? Não deixava de ser um adubo. Então, hoje, a biodinâmica, ela pega muito nessa parte do natural, do orgânico mesmo, de uma maneira de você utilizar a sustentabilidade. Então, usar o que a gente... Eu vou falar restos, não é de um jeito pesado, mas eu tenho uma verdura. Aquelas folhas que não estão... que eu não vou utilizar para alimentação, eu coloco ela na terra e a própria terra vai formando o adubo dela. Então, hoje eu acho que é um início. Tem uma parte astronômica junto, que eles falam muito em sentido terra, cosmos. Não é todo mundo que acredita nessa filosofia, mas eu acredito que é uma forma de você ter um alimento de uma maneira realmente natural. Se você verificar hoje, as pessoas estão voltando ao ciclo de antigamente. Então, se você pegar na época da minha avó, elas moravam em casa, elas tinham uma horta em casa, nem que era um ou outro tempero. Eu lembro da minha avó, tinha morango na casa dela, eu achava um fofo isso, né? Então as pessoas estão voltando, mesmo morando em prédios, elas estão construindo uma hortinha na varanda, nem que seja alguma coisinha, um tomatinho, alguma coisa. Então as pessoas estão voltando àquela época de antigamente. Antigos. E como eles respeitam as estações das frutas, você acha que isso interfere na qualidade final? Muito. As pessoas não têm noção que as frutas sazonais ou os alimentos sazonais, eles acabam até sendo mais em conta, porque eles estão no período correto daquela colheita, então eles não têm nenhum agrotóxico nisso, nenhum hormônio nisso. Você pegar uma fruta fora da estação, você vai no supermercado, aquela fruta não é sazonal, e você fala, nossa, mas ela está tão bonita, tão grande, como é que ela consegue chegar nisso? Em cima de hormônios, né? Em cima de manipulações, vamos dizer assim. As sazonais você pega um preço melhor, né? Com uma qualidade melhor, e o gosto dela é completamente diferente do que de um gosto de uma fruta que não está naquela estação. Acho que a gente precisa um pouco preservar e respeitar isso, né? Bom, Andréia, muito obrigada por ter vindo, pelo bate-papo. Quero agradecer a sua presença e te desejar muito sucesso. Obrigada, igualmente. Agradeço também você que nos acompanhou nessa conversa e ficou sabendo um pouco mais sobre o mundo dos alimentos orgânicos. O Papo.com fica por aqui, até o próximo programa.